pede confirmação na boca de uma, duas, três testemunhas. Então, falou, a primeira observação é essa, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é esse. Conflitou com a palavra, irmãos, aborta. Desconsidera, não precisa ser mal educado, mas tira do seu coração, né? Por melhor que fosse. Segundo João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Irmãos, testar o Espírito, não o profeta. Pergunta para o Espírito, não para o profeta, se Jesus veio em carne. Porque ele não vai dizer que Jesus veio em carne se ele não falar, se ele não confessar. Agora, aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque quem está falando, o espírito do profeta, está sujeito ao profeta. Então você tem que tomar muito cuidado quando você perguntar quem é que está falando. Se é o espírito que está falando, você tem que fazer o espírito confessar que Jesus veio em carne. Mateus. Olha a outra, Mateus 7, do 15 ao 20. Olha, esse aqui também é muito fácil da gente. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, Bonitinho. mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, Vai conhecer pelo fruto. colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, hoje eu vim para cá determinado a essas coisas. O que nós temos que fazer? Checa se isso não contraria o Evangelho. Checa se ele não está produzindo ou gerando um outro Evangelho, diferente do Evangelho que foi anunciado e que Deus colocou no nosso coração. Checa o Espírito, checa o profeta, julgue o que o profeta está falando. Se aquilo que o profeta está falando se realizar, é de Deus. Pelos seus frutos você vai conhecer. Pela vida dele, pelo que ele tem que dar fruto. Quando você vê que a pessoa tem caráter, jamais ela vai falar pelo diabo. Quando Primeiro- você vê o fruto dela. 1 João 4, do 1 ao 3, esse também é. Amados, não creiais em todo espírito. Amados, olha o jeito que está escrito. Olha como Deus quer proteger a gente. Amados, não creiais a todo espírito. Assim que está escrito, gente. Podia ser mais claro que isso? Desculpa, de novo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que esse está já no mundo. Olha. Deixa eu ver qual que você deu. Amados, não creiais em todo espírito. Vai para casa com esse pensamento aí. Não acredita em tudo que você vê. Mas provai. A Bíblia está te dando autoridade. Ela está dizendo para você o que você tem que fazer nas questões espirituais. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Eu vou conhecer. É nisso aqui, ó. 2 pontos. Vamos ver o que Deus está falando para eu fazer. Todo espírito, não tem exceção, não tem negociação. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é do anticristo. Eu tenho que checar, eu tenho que saber. Irmãos, eu estou num mundo, estou pisando em aranha e escorpião. O diabo veio para matar, para enganar e para destruir. Isso não é frase de efeito. 1 milhão de informações. Ele está a fim de enganar. Ele tem enganado a gente muitas vezes.
Quantas vezes ele deve ter me enganado, eu nem sei mais o que aconteceu. Mas a gente está recebendo uma instrução. Nós estamos sabendo agora o que nós vamos fazer. É isso que eu quero perguntar em cima disso que você está falando. Esse versículo tem a ver com o que estamos falando? Depois eu falo. Marcos 9:39? Caiu. É 9:39? É. Marcos. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. E aí? Em nome de Jesus. Você tem um contexto. É aquele contexto Mas aí é onde um outro Quem não contexto. é contra nós, é por nós. Jesus né? queria que alastrasse o evangelho, né? Até meio bagunçado, mas ele queria que Até por alastrasse. inveja, por... É. Não, mas ele falou uma coisa importante aí. O sujeito que está falando de mim, ele não pode falar mal de mim em seguida. Quem tá usando o meu nome aqui não pode Coerência, falar. né? Tem que ter coerência. Né? Ô Mário, e como que fica a Legião da Boa Vontade? Fala em nome de Jesus, faz todo aquele trabalho em nome de Jesus. Não creem que veio em carne, ok? Eles acham que é um espírito. Ô, gente, ó. É. Tem O um... espiritismo já cai fora de primeira, assim, ó. Pessoal, É lê espiritismo. esse livro do... Reencarnação? Então, mas- Fora. Não precisa Lê nem esse livro. analisar. Tem uma carta de uma... Tem vários testemunhos aqui. E lendo o testemunho, a gente assombra. Porque num deles falou assim, olha, quando eu fui testar o espírito e perguntar se Jesus veio em carne, ouvi um sonoro não, um não desesperado. Tem um que diz o seguinte, quando foi testar o espírito, como diz a palavra que tem que ser testado, ficou em silêncio meia hora, a igreja em silêncio meia hora. Depois ele se levanta e diz assim, vamos ler Coríntios 13:13. O que eu quero dizer é o seguinte, não confessar que Jesus veio em carne, o silêncio já é uma resposta para você. Não precisa dizer que ele não veio em carne. O fato dele não dizer que não veio em carne já é uma resposta. Porque Quem vira em confessar carne. diante do meu Pai, eu confessarei. Porque vira em carne. Que foi a derrota do diabo. Que Jesus derrubou o diabo não como Deus, mas como homem. Isso é um horror para o diabo. Segundo, se ele não veio em carne, ele veio em espírito. E dividiu vários filhos de Deus. Buda é filho de Deus. Maomé é filho de Deus. Jesus é filho de Deus, está o espírito dele, certo? Mas não tem, só tem um filho de Deus. Tem que pôr o nome. Entendeu? Tem que pôr o nome. Agora, dentro disso aí, Marião, que eu estou percebendo para nós escaparmos do que você tem explicado, aqui é o corpo, não é? A alma e o espírito. O corpo é a nossa expressão do que tem lá dentro. Nós expressamos o que tem dentro. A alma é coisa do homem, não é? Reduzindo numa... E o espírito são coisas de Deus. Quando... aqui eu pus junção. Pode a sua alma ficar assim com o espírito? Vocês que aprenderam? Não. Toda essa semana? Pode não? Não. Eu acho que tem uma coisa fixa que é o corpo. Outra coisa fixa é o espírito. Mas tem uma coisa maleável, aí vocês vão entender. A única coisa maleável disso tudo é a alma. Ela pode vir para cá ou encostar. E isso pode acontecer durante a nossa vida também espiritual. Mesmo como crentes, às vezes. Como ele fala, o diabo pode ter me enganado muitas vezes, o Marião falou. Então a alma vai encostando no espírito e sufoca ele para ele não sair. Quando você entende, não, eu estou errado, eu me arrependo. Não, não é esse não, a Bíblia diz isso. Ele alarga de novo. E aí você começa a ter discernimento. Então o problema, para isso acontecer, para a alma não grudar no espírito, é com a palavra de Deus. Amém. O que ela diz em Jesus? Que Jesus é o quê? Ela diz que Jesus é Deus? Diz? É? Então acabou. Então ele é Deus. E se ele é Deus, é o único Deus, porque não tem outro. Fala.